A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, se manifestou contra a medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso, que estabelece, então, novas regras para a tributação de aplicações financeiras. Segundo a FPA, o crédito rural vai ficar mais caro. Uma comissão formada por deputados e senadores está, então, analisando a MP e se reuniu hoje. E o repórter Leandro de Souza está no Congresso e vai atualizar a gente agora com as discussões, não é, Leandro? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Simone, boa tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Pois é, agora no início da tarde teve uma sessão entre deputados e senadores da comissão especial que está analisando aquela medida provisória número 1303 de 2025, que foi editada pelo governo federal e que estabelece uma cobrança, uma taxa, o pagamento do imposto de renda sobre os fundos de investimento. Os fundos de investimento do setor imobiliário, os fundos de investimento do setor agropecuário e também aqueles fundos de investimento que são operados pelo BNDES para o desenvolvimento. Aliás, sobre essa questão eu vou trazer aqui para você um bastidor. A pedido do próprio BNDES foram criadas, então, essas letras de crédito do desenvolvimento que são operadas pelo BNDES. Só que o governo, por meio do Ministério da Fazenda, a equipe econômica, então propôs o pagamento do imposto de renda, de 5% do imposto de renda sobre esses fundos. Isso acabou provocando uma grande confusão, porque o BNDES diz que é um dos principais mecanismos hoje para financiar os investimentos em infraestrutura no país, ou seja, até mesmo os próprios entes do governo federal têm reclamado dessa decisão do Ministério da Fazenda de impor o pagamento de 5% de taxa de imposto de renda sobre os fundos de investimento. Entre eles, a gente sabe, por exemplo, o FIAGRO. E aí, a Frente Parlamentar da Agropecuária, sobretudo representada aí pelo presidente da Frente Parlamentar, o deputado Pedro Lupion, também pela senadora Tereza Cristina e pelo deputado Arnaldo Jardim, eles se manifestaram, inclusive, durante a audiência, afirmando que a mudança da regra, ou seja, a criação então dessa taxação sobre esses fundos vai esvaziar os investimentos que são feitos aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, o Plano Safra, que é o financiamento oficial, ele financia não mais do que 20% de toda a safra brasileira. E atualmente os investimentos que são feitos por meio do FIAGRO, Fundo de Investimento do Setor Agropecuário, eles atingem mais de 30% neste exato momento. Só para você ter uma ideia, são 650 mil brasileiros que compraram cotas do FIAGRO numa cota aí de, não muito grande, a gente pode dizer, de R$15 mil, ou seja, este pequeno investidor é que vai acabar também sendo prejudicado. Por quê? A mudança da regra, ainda que ela só passe a valer a partir do próximo ano, ela estabelece que o resgate dessas letras, elas vão ter que pagar o imposto de renda. Portanto, quem já fez esse investimento tem toda uma dúvida se terão efetivamente de pagar. Agora, eu conversei também com o deputado Zaratini, Carlos Zaratini, que é o relator dessa matéria. A expectativa é de que ele apresente o seu relatório somente a partir da próxima semana. E aí, os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária dizem que é exatamente neste momento que as coisas vão ficar mais claras a respeito de como será a negociação para o encaminhamento dessa medida provisória. A princípio, eles dizem que não tem como negociar qualquer que seja a aplicação de alguma taxa. Mas eu já conversei com alguns interlocutores, há sim um espaço de negociação para que se possa chegar a um entendimento a respeito dessa questão dos investimentos. Aliás, o deputado Arnaldo Jardim, ele disse que com a mudança nas regras e com até mesmo a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevista para o próximo ano e com tudo que foi criado aqui no Congresso Nacional para aumentar a arrecadação, não haverá déficit, portanto não haveria necessidade de aplicação dessas taxas sobre os fundos de investimento que são hoje os principais financiadores do desenvolvimento, tanto do setor imobiliário quanto para a infraestrutura, até mesmo para o setor do agronegócio. O advogado Igor Nascimento, que é um advogado tributarista, ele falou a respeito da taxação da tributação dos fiagros e disse que é absolutamente contra, afirmando que vai sim haver retração nos investimentos do setor. A gente separou um trechinho do que ele disse, vamos assistir. Qualquer percentual nesses volumes que estamos falando, nós estamos falando de muito dinheiro que deixa de ser destinado diretamente para a produção, para a cadeia de produção do agronegócio e vai ser destinado para a arrecadação de tributos. Qual que é o grande prejuízo para o setor, para a cadeia do agro? Hoje o FIAGRO e também os títulos LCA, CRA, por serem isentos, eles são bastante atrativos para o investidor. Principalmente o investidor pessoa física, que é para quem está destinado a essas isenções.
Com a tributação, por menor que seja, diminui essa atratividade. O investidor passa a procurar outros títulos no Brasil e no exterior para poder investir, né? E com a taxa de juros tão elevada, tanto aqui no Brasil, mas como também lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que tem existe uma tendência de retirar o dinheiro daqui e aplicar em outros mercados. Então, o que é muito prejudicial para o agro. O Brasil precisava ter uma linha de crédito um pouco mais barata. Como é que se fez isso? Se criou o FIAGRO. O que era o FIAGRO? Sem intermediação bancária, você conseguia pegar o dinheiro no mercado de capitais da pessoa física, o investidor nosso, aqui no nosso bolso, do dia a dia, e levar para o campo, levar para a cadeia produtiva do agro. E como não tem intermediação bancária, o custo reduzia. Com a tributação, é muito provável que a gente tenha uma retração.